Olá pessoal, quinta-feira, 23 de abril de 2020, 9h30 da manhã. Essa é a 17ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você participa construindo conosco, debatendo em tempo real algumas das notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa aqui conosco. E como sempre comigo, Matheus Funiga Silvestre. E aí, gente, tudo bem? Matheus, que vai ajudar comentando as notícias e também moderando os comentários. O Jornal da Live, como sempre, está acontecendo ao vivo no LinkedIn, certo? E depois a gravação do vídeo fica disponível aqui na própria plataforma para quem quiser, e também disponível em vídeo no YouTube e no Facebook, né? E como podcast nas plataformas mais populares do mercado, né? Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e SoundCloud. É só você entrar lá na sua plataforma preferida e procurar pelo meu canal, o Macaco Elétrico. Aproveite e assine o canal. Não? Muito bem, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje. Não? Como saber se chegou a hora de relaxar no distanciamento social? Não? E como fazer isso com segurança? Não? Porque vemos o crescimento de manifestações antidemocráticas no país e o que isso significa? Não? Porque o distanciamento social está aumentando outros problemas graves, como a violência doméstica. Né? E quais os negócios e os profissionais que ficarão mais fortes e mais valorizados após a pandemia? Muito bem, esta é a 17ª edição do Jornal da Live, que está começando agora. Pessoal, depois de mais ou menos um mês aí que a gente está nessas regras de distanciamento social imposta por estados e por municípios, alguns governadores e prefeitos começam a flexibilizar essas medidas. Né? O distanciamento ele é considerado a única coisa comprovadamente que reduz o avanço, né, o contágio do novo coronavírus. Né? Por outro lado, como a gente sabe também, a economia ela vem sofrendo pesados danos, né, por conta do fechamento de vários setores. Não? Agora, alguns governadores, né, e prefeitos estão flexibilizando esse distanciamento. Não? Uma pergunta que todo mundo tem feito é: será que é a hora de flexibilizar? Já estamos prontos para flexibilizar esse distanciamento? E eu pergunto para você que está aqui nos assistindo, deixe aqui no seu comentário o seu pensamento. Se o prefeito da sua cidade dissesse que amanhã você pode voltar a trabalhar na sua empresa, não? Com todas as atividades normais, não? Você se sentiria seguro para fazer isso? Não? Você faria isso a propósito? Não. Florianópolis foi a primeira capital a flexibilizar as regras. Não? Desde a segunda-feira, agora dia 20, estão liberadas as atividades em igrejas, templos e afins. Né? E desde ontem, shoppings, centros comerciais, galerias, restaurantes e academias também estão abertos. Né? Todos, claro, precisam seguir regras de afastamento entre os usuários, né? Que liberou completamente geral. Né? O comércio de rua, inclusive lá de Florianópolis, já tinha sido liberado pela prefeitura. Aqui em São Paulo, o governo do estado também deve afrouxar as regras de distanciamento social a partir do dia 11 de maio. Né? E a liberação será feita de uma maneira gradual também, por segmento, e de novo, né, também todos seguindo regras de distanciamento, né, de afastamento entre os usuários. Né? O objetivo dessa flexibilização é diminuir o impacto na economia e nos empregos, que já é gigantesco. Então. Mas muita gente acha que é prematuro ainda para fazer isso daí. Né? Primeiro porque não temos uma visão real dos casos em nenhuma região do país. Né? Como a gente já debateu até aqui no Jornal da Live mesmo, há uma evidente subnotificação de casos e de mortes no Brasil. Ou seja, na verdade existe muito mais do que a gente sabe. Né? Vários estudos indicam que a quantidade de casos seria de 10 a 15 vezes os números oficiais. Que, aliás, ontem fecharam em 45.757 casos no país. Né? Ou seja, potencialmente a gente pode ter alguma coisa como 500 mil de casos de Covid-19 aqui no Brasil. Né? As mortes que chegaram ontem oficialmente a 2.906 também seriam maiores. Né? E não tanto assim, não 10 vezes mais, mas seria mais do que isso. Tá? E a gente vê também o sistema de saúde em algumas cidades, não, principalmente nas capitais, já à beira do colapso. Não? A situação ela é mais dramática em Manaus, né, onde o prefeito Arthur Virgílio Neto chegou a chorar publicamente na terça-feira. A cidade está fazendo
enterros coletivos, porque os hospitais e os serviços funerários eles já estão no limite. Né? Vale lembrar que a situação só não está muito pior justamente por causa do distanciamento social. Né? As regiões com mais mortes hoje são justamente aquelas em que a população não seguiu essas recomendações, não? Mesmo assim em bairros, em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde você vê as piores situações, são aquelas em que a população realmente não seguiu essas sugestões de distanciamento. Né? Agora, o governo ele vai monitorar a evolução dos casos com essa abertura gradual. Né? E se tiver uma explosão de casos, eles podem, enfim, voltar atrás. Não? Há também iniciativas tecnológicas para monitorar a população, como o uso de celulares para identificar aglomerações, como, aliás, a gente já debateu aqui no Jornal da Live da semana passada, né? E eu ampliei essa discussão na Pílula de Cultura Digital dessa segunda. Uma iniciativa da Apple, junto com o Google, né, que normalmente são rivais, mas eles estão se unindo para fazer que os celulares de ambos avise, quando, sei lá, o seu celular, se você se aproximar de alguém que foi testado positivo com o Covid-19, seu celular vai avisar que você está se aproximando dessa pessoa. Né? Muita gente argumenta que isso é uma invasão de privacidade enorme do cidadão. Né? Aliás, eu sugiro que depois você assista o meu vídeo dessa segunda para entender melhor essa questão da privacidade. Né? Então, o que vocês acham com relação a isso? Né? É hora da gente flexibilizar o distanciamento social? Né? Os planos que os governos têm apresentado para fazer esse distanciamento, eles são bons, afinal de contas? Não? Você se sente seguro? Né? O que você pretende fazer agora adiante? Né? E aí, Mate, o que temos aí? Então, a gente tem aqui o Otávio Souza falando no chat, dizendo de que perguntando, na verdade, se o plano de recuperação econômica vai proporcionar melhores taxas no Tesouro Direto. Bom, pergunta de investimento aí, não? Sim. E aí, Otávio, eu confesso que eu não tenho essa informação para te dar, tá? Eu posso até levantar depois e repassar para você. Mas com relação ao Tesouro Direto, eu não sei qual que é o impacto disso daí não, diante do plano de recuperação econômica. Vou ficar te devendo essa pergunta aí. O Elson Monteiro aqui, também aqui no chat, parece não ser a favor da flexibilização. Diz que quem brinca com o coronavírus brinca com você. E os efeitos disto serão desastrosos. Esse é o grande medo da população, né? Tem muita gente que, enfim, muita gente que deseja a volta a flexibilização, inclusive para voltar a trabalhar, né? A gente está vendo aí situações dramáticas econômicas, mas tem muita gente que está com medo de pegar o vírus porque é uma doença que pega qualquer um e, enfim, não temos ainda um remédio, né, para ela e não temos vacina, né? E a gente tem visto pessoas aí até fora do grupo de risco, né, falecendo por conta disso. Tem muita gente que está com medo mesmo, né? Sim, não, e de verdade, todo mundo quer voltar, assim, acho que não existe uma pessoa assim que não queira sair da quarentena e acabar logo com isso. Mas é toda uma questão de ponto de vista mesmo, e das suas prioridades. É uma questão de prioridades, como você falou, né? Tem gente que quer voltar a trabalhar porque precisa até, não? E tem gente que não quer voltar a trabalhar porque, enfim, está com medo, não? A Lúcia Marli Souza diz de que os hospitais estão realmente vazios e ela confirmou isso com um amigo dela que é enfermeiro. Então, Lúcia, eu não sei, essa informação dos hospitais vazios, desculpe, mas eu acho que essa informação ela não está correta, tá? A gente vê aí justamente o caso, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Alguns hospitais, o Emílio Ribas, que é referência na área de doenças infecciosas, com 100% dos leitos de UTI destinados a Covid-19 já ocupados. Em São Paulo também, um hospital, acho que não lembro agora, é o do Tatuapé, não, acho que é do Itaim Paulista, também na Zona Leste, 100% ocupado, e também na Zona Norte, o hospital não me lembro agora se era em Boimirim, enfim, com a taxa de ocupação já com 100% dos leitos de UTI destinados à Covid-19, né? As enfermarias ainda têm algum espaço, né? Nós temos os hospitais de campanha, mas os hospitais eles não estão vazios, isso daí é fake news. Né? O Luciano Pires está dizendo de que todo mundo deve voltar ao trabalho, porém gradualmente, senão a economia vai falir. Que, bom, é basicamente o que os governadores estão dizendo agora. Exato. A flexibilização. O que é verdade, assim, tem ponto. Realmente, assim, a economia
tá pior assim do que em não sei quantos anos mesmo. Desde 1929, né? Sim. O baque aí é histórico, não, nem na crise global de 2008 chegou nisso daí, verdade. passou de longe, né? A Ana Lúcia Machado diz de que em Minas eles têm uma situação bem tranquila e que eles estão voltando ao normal, mas todo mundo seguindo as restrições ainda, e ela inclusive trabalha com home office, que é o que tem acontecido na quarentena até agora com a maioria das pessoas, ou pelo menos com quem tem a possibilidade de tomar essa decisão. Eu gostaria de saber o seguinte, de fato, né, uma hora esse negócio vai ter que acontecer, não dá pra gente ficar em casa pelo resto da vida, certo? Impossível isso, né? O que eu gostaria de saber de vocês até é, enfim, se vocês acham que as medidas que os governos estão propondo, não, por exemplo, restaurantes com metade ou um terço da sua ocupação, todos os clientes no varejo devem usar máscaras, ou, por exemplo, lojas de roupas, não vai ser mais permitido fazer prova das roupas, não? Vocês acham que essas medidas que os governos estão propondo, né, isso começou lá em Florianópolis, como eu falei, agora isso em outros estados a gente começa a ver aí para começar em maio, né? Vocês se sentem seguros com essas propostas, não? Então, a Lúcia Marli voltou aqui, dizendo assim, que sim, ela acha que distanciamento deve acontecer sim, afinal precisamos voltar à nossa vida antes que as grandes empresas gostem da ideia e vejam a economia que fazem tendo os funcionários em home office e mandem embora muita gente ou acabem com benefícios como vale alimentação, despesas com combustível, etc. E, bom, isso já tem acontecido, na verdade. Já, né? A gente está vendo aí a curva do desemprego subindo fortemente, não? Ou então o que está acontecendo bastante, né? Empresas que estão usando a flexibilização que o governo federal ofereceu de suspender os acordos de trabalho por até 4 meses sem pagamento, né? Ou seja, a pessoa ela não é demitida, mas também não recebe, né? E aí depois quando ela volta ela tem uma estabilidade no emprego por mais 2 meses, né? Mas já são milhões de pessoas que tiveram seu contrato de trabalho suspendido pela empresa, né? E as pessoas estão sem receber, né? A Tatiana Velan me lembrou aqui de uma coisa que o presidente citou recentemente em uma de suas declarações, e é o fato de que 70% da população, segundo ele, vai ser infectado pelo coronavírus e é inevitável, não adianta você correr disso. E como ela mesma coloca, e eu também digo mesmo, é lamentável. Até porque, nesse caso, eu acho que ele possivelmente está certo. A Angela Merkel falou a mesma coisa na Alemanha e aqui no Brasil também, assim, pela forma como o coronavírus se espalha, um cenário em que mais da metade da população fica infectada até o fim da crise não é tão improvável assim. Isso é um fato, tá? As pessoas elas vão se infectar. É uma gripe, gente, assim, é uma gripe forte, muito letal, tá? Mais contagiosa que o influenza, que é o vírus da gripe normal. Mas mesmo o influenza não, é um vírus altamente contagioso, né? Desde que a gente começou a discutir esse assunto do coronavírus aqui no Jornal da Live, já há 1 mês e meio, né, a gente mostrava as curvas de contágio, não? O influenza, para cada pessoa contaminada, ela costuma contagiar 1,5 a outra pessoa, em média, não? O H1N1, 2 e agora o coronavírus, o Covid-19, ele está infectando 2,5, 3 pessoas. Então ele é um vírus mais contagioso e é muito fácil de se contaminar, porque, enfim, é pelo contato, né? Sei lá, você espirra, coloca a mão, no caso do ônibus, né? Coloca a mão no ônibus, você segura, a outra pessoa põe a mão ali, coloca a mão no rosto, já era, né? Por que foi tão importante, afinal de contas? Então as pessoas poderiam argumentar, se todo mundo vai pegar, por que a gente fez todo esse isolamento, né? A gente fez todo esse isolamento, na verdade, para dar tempo para o sistema de saúde, não? E mais do que tempo, não, para dar fôlego para ele, que aliás parece até uma ironia falar de fôlego numa doença respiratória, não? Porque, de fato, 70% das pessoas vão se contaminar, só que se todas elas se contaminassem ao mesmo tempo, aconteceria o que aconteceu na Itália e na Espanha, né, e em Nova York, não? Ou seja, o sistema de saúde ele fica completamente colapsado, né? Não existe possibilidade de você entrar no hospital porque ele está completamente até a tampa, né? Você pode, até como o Mandetta falou lá no começo da crise, você pode ter dinheiro, você pode ter plano de saúde, você pode ter até um mandato judicial, né? Você não vai ser atendido porque simplesmente você não consegue entrar no hospital. Então, na verdade, é o achatamento da curva, não? Ou seja, você
as pessoas vão se contaminar, mas elas vão se contaminar mais devagar, não? De modo que quando você precisar de atendimento hospitalar, você vai conseguir entrar no hospital e receber esse atendimento. Não? Além disso, quando você dá mais tempo, não, demora mais para se contaminar, você também dá tempo para que a ciência chegue à conclusão de um remédio que seja realmente eficiente e seguro, coisa que nós não temos hoje, tá? E o que vai demorar um pouco mais, mas que também é essencial, que é o desenvolvimento de uma vacina, não? O remédio ele é importante para curar quem já está doente, né? A vacina ela é fundamental para que pessoas não fiquem doentes. O remédio ele deve surgir na questão de poucos meses aí, né? Porque são drogas que já existem, não? A vacina, enfim, é um processo que está sendo desenvolvido desde o zero. Nós estamos agora tendo os primeiros testes em humanos, mas ela, na melhor das hipóteses, só no começo do ano que vem. Falando nisso, o Wine Alphenas aqui nos comentários está pedindo para que a gente fale um pouco sobre os anticoagulantes que já estão sendo testados. Inclusive, ele disse que tem dado grandes resultados, segundo ele, e por uma matéria que ele viu no SBT. Saiu no... ele testou... Eles testaram esses anticoagulantes e nessa matéria do SBT parece que 27 pessoas apresentaram uma evolução positiva nos quadros. Quem que fez o comentário? Wine Alphenas. Então, de fato, isso é uma outra linha de medicação, tá? Porque em algumas pessoas que morreram, na hora que fizeram a autópsia, identificaram, por exemplo, muitos coágulos sanguíneos no pulmão das pessoas. Então, uma linha de pesquisa para remédios foi justamente trabalhar com alguns anticoagulantes que já existiam. E de fato é uma linha promissora, tá? Muito diferente, com outro objetivo clínico da cloroquina, azitromicina. Existem outras linhas aí, como por exemplo, inclusive antirretrovirais aí, como os usados no combate à AIDS, tá? São linhas de pesquisa. Essa dos anticoagulantes, ela tem se demonstrado promissora, mas a gente ainda não pode bater o martelo que isso daí é o caminho que a gente vai seguir, né? Tá em teste, né? Espero que essa e outras drogas aí acabem se demonstrando eficientes no final das contas. Mais algum aí? Passamos ao próximo assunto. Não, eu tenho mais um aqui. Mais um, vamos da lá. Lúcia, que ela fala, aqui, até pra mim, sobre que o problema não é se infectar. Muita gente pode ter e nem sabe por que não se manifestará. Se a pessoa tiver uma imunidade boa, não se manifesta. Para ter uma boa imunidade, precisamos ter vitamina D no corpo suficiente. Ou seja, tem que sair para tomar sol. E essa vitamina teremos, isso mesmo, só se tomamos sol. Ou seja, se voltarmos, o nosso próprio corpo estará mais imune não só a este vírus, como a outros. O que, claro, tem um ponto, claro. Assim, o sol ele é importante, a vitamina D é necessária, mas o coronavírus ele não é algo assim que simplesmente o sol vai impedir assim, que ele infecte você. Sim, as pessoas vão se infectar, mas não é só uma boa imunidade que vai salvar as pessoas. Como aliás, é nenhuma doença. Sim. Né? O coronavírus, aliás, é um vírus tinhoso, né? E ele se comporta de maneira muito errática, né? Pessoas que aparentemente não deveriam desenvolver a doença, não, porque justamente têm uma boa imunidade, enfim, tem um bom estilo de vida, não tem nenhuma doença pré-existente, ela está totalmente fora do grupo de risco e morre, não. E pessoas aí que estão super dentro do grupo de risco, a gente vê aí já idosos com 90 anos, um veterano da Segunda Guerra que se curou. 97 anos e se curou, né? É óbvio, assim, né? A Lúcia tem razão ao falar que uma boa imunidade vai ajudar. É óbvio que sim, tá? Claro. Mas a gente não pode confiar nisso daí, né? Você não pode é uma se garantia. entupir, inclusive de cápsulas de vitamina D, de vitamina C, complexo B, enfim, enfim, não dá para garantir, a gente não pode confiar nisso, né? Se fosse assim, realmente era só a gente tomar todos esses complexos aí, esses suplementos vitamínicos, né? Mas infelizmente não é assim. Só pensar também de que quando começou a doença, as pessoas estavam todas fora de casa, com sol nas suas cabeças e tudo, verdade, e mesmo assim as pessoas foram infectadas e deu no que deu. Então, assim, Lúcia, eu concordo que, sem dúvida nenhuma, que uma pessoa que tem um bom sistema imunológico, ela tem mais chances de sobreviver ao caso de uma infecção, né? Mas a gente não pode confiar totalmente nisso.
Passamos pro próximo aí? Tem vários comentários, mas melhor passar. Gente, obrigado assim, né? Mas assim, depois, vocês, quem me acompanha aqui, depois eu respondo todos os comentários, tá? Então, obrigado aí por quem está comentando, será respondido, tá? Mas a gente tem o tempo aqui, vamos passar pro próximo assunto, que aliás é um assunto super importante também, não? Aliás, um assunto espinhoso, não? Que eu tenho assistido aí, aliás, de maneira apreensiva, o crescimento de algumas manifestações antidemocráticas no país, não? Os organizadores, os participantes, os defensores desses eventos, eles afirmam que enfim, isso daí faz parte da liberdade de expressão, não? E eu pergunto para vocês, não? Será mesmo que é liberdade de expressão? Você concorda com isso? Aliás, você concorda com esses movimentos, tá? Porque por que a gente está vendo tantas manifestações como essas, né, ultimamente, não? Será que a gente se cansou da democracia? O evento mais recente desses, pelo menos entre os que chegaram a ser relevantes, aconteceu no último domingo agora, dia 19, não? Aproveitando que era o dia do Exército, um grupo de umas 100 pessoas foi à frente do quartel-general do Exército, lá em Brasília, e contou até com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que discursou sobre uma caminhonete em apoio aos manifestantes, não? Eles pediam, os manifestantes, não pediam coisas como o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, a saída de alguns políticos, como mais notadamente o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, não? Pediu intervenção militar, não? Como aliás tem até na faixa aí, não? Pediu até mesmo a volta do AI-5, não? Aliás, eu acho que vale explicar aqui o AI-5, porque eu acho que algumas pessoas não sabem exatamente o que é o AI-5 que elas estão pedindo, né? Então o AI-5 ele foi um decreto do então presidente militar Arthur da Costa e Silva, que foi emitido no dia 13 de dezembro de 1968, e inaugurou o período mais negro da ditadura militar no Brasil, né? Ele permitiu, por exemplo, que o Poder Executivo fechasse o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas dos Estados, né? E passasse a atuar também como legislativo. Então o Executivo ele condensava os dois poderes, né? Criando leis, né? Até mesmo mudando a Constituição, né? Permitiu que o regime cassasse os parlamentares e magistrados, juízes, não, contrários aos militares, né? Permitiu que eles interviessem nos municípios e estados e também suspendesse quaisquer garantias constitucionais, abrindo espaço, entre outras coisas, para tortura institucionalizada, né? Censurou a imprensa, as artes, proibiu as reuniões políticas não autorizadas pela polícia e suspendeu o instrumento do habeas corpus, né? Não deixa de ser curioso que atos como esses, que agora a gente está vendo, né, que pedem a volta do AI-5, eles poderiam ser proibidos e até violentamente coibidos se o governo decidisse isso, né? Essas manifestações do dia 19 agora, né, provocaram um repúdio imediato das mais diferentes instituições governamentais e da sociedade civil, né? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que vocês veem aí, pediu que o Supremo Tribunal Federal abrisse até um inquérito para apurar, entre outras coisas, se alguns deputados federais estiverem envolvidos na organização do ato. Segundo ele, alguns dos pedidos são claramente contra a democracia, né? As suas palavras, qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a lei da segurança nacional, né? Em outras palavras, não, isso daí é crime, né? Os defensores desses atos, eles argumentam que isso não é crime, porque não passaria de liberdade de expressão. E aqui a gente precisa então explicar o que é liberdade de expressão, né? De fato, qualquer um pode falar o que bem entender, né? Quem tem boca fala, né? Desde que o que esteja dizendo não seja um crime ou uma contravenção. E nesse caso a pessoa ela vai responder penalmente pelo que ela disse, né? Analisando as pautas dessas manifestações desse domingo, por exemplo, vamos lá ver, né? Pediu o fechamento de instituições que estão nos pilares da democracia, como o Congresso e o Supremo, né? Isso é crime, né? Porque afronta a Constituição, né? Pedir a intervenção militar e um novo AI-5 também é crime, então, porque isso também viola a Constituição. Dizer que um político, ou qualquer pessoa, na verdade, são, sei lá, por exemplo, ladrão, né? Isso pode configurar crime de calúnia, de injúria ou difamação, né? Para que não seja crime, quem estiver acusando precisa mostrar as provas que comprovem a acusação, tá? Gritar fora Maia, fora Dória, fora Bolsonaro, isso não é crime, tá? Mas, de novo, tá? A menos que se comprove algum crime contra qualquer um deles, que eles tenham cometido algum crime, não, eles só vão sair quando seus mandatos acabarem, tá? E isso, se eles não forem
reeleitos, vale dizer, né? Aliás, em 11 de novembro de 1947, o Winston Churchill, esse sujeito que está aí na tela, né, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, considerado um dos maiores estadistas da história, ele proferiu uma das suas célebres frases, né? Ele disse que, abre aspas, ninguém espera que a democracia seja perfeita ou infalível. Na verdade, tem sido dito que a democracia é a pior forma de governo, excetuando-se todas as demais formas, fecha aspas. O Churchill, ele sabia que a democracia só funciona bem pela contraposição de ideias, porque não existe verdade absoluta. O que mais se aproxima da verdade é o que está no meio, justamente, das opiniões divergentes, né? Quanto mais a gente se afasta do diálogo pluralista, né, mais a gente se enfia na escuridão. Então, pessoal, eu queria agora ouvir de vocês, né? Será que a gente está cansado da democracia? O que vocês acham, né? O que está acontecendo? E aí, Márcio, temos alguma coisa aí? Você falou aqui já, né, de que o povo sempre tem tempo de acompanhar a política, né, sempre vendo as sujeiras do que acontece. Uhum. Mas, bom, por enquanto, ainda nenhum comentário em relação ao novo assunto, mas é que o Salvador, ele lembra de uma coisa, de que parece que as pessoas estão se esquecendo de outras doenças também, né? Sim. De tanto que se foca no Covid-19, só por ser o mais letal, enfim, é a doença da moda. Tanto que fala que aí no Rio, que é onde ele mora, já existem milhares de casos de dengue. É verdade, né? O Salvador traz um ponto interessante ainda em relação ao nosso assunto anterior, né? As outras doenças, elas não sumiram, né? A gente está falando tanto da Covid porque é uma doença que assusta muito, né? E são muitos casos, a gente vê aí, sei lá, é curioso, né? Porque o caso da dengue, que ele diz corretamente, existem muito mais casos de dengue do que de Covid-19, não. Mas a dengue, ela não entope as UTIs dos hospitais. E aí é que a porca torce o rabo, né? Por isso que a Covid é uma coisa tão terrível, né? que provoca tanta apreensão, né? Mas, de fato, as outras doenças continuam existindo, né? E a dengue é uma doença que está também no momento de pico dela, né? As pessoas não podem esquecer dos cuidados com essas doenças, não? Sem falar outras doenças do cotidiano ou doenças crônicas, não? Como diabetes, enfim, todas as outras doenças, elas continuam aí e, aliás, elas estão concorrendo pelos mesmos hospitais, né? Então é um negócio complicado, né? Agora a gente tem aqui comentando o Enifran, dizendo de que democracia não existe, assim como não existe país em nenhum canto da Terra. Não sei se eu entendi exatamente o que o Enifran quis dizer aí nesse caso, né? Ou seja, será que ele está... Em seguida ele diz paz, talvez no sentido de que todos somos iguais no fim das contas. Espero que, assim, essa é a ideia, né? Mas, enfim, com relação à democracia, né? Bom, todos somos iguais, não? A lei é igual para todos mesmo, tá? Ninguém está acima da lei, né? Ela tem que ser aplicada, se alguém comete um crime, ele tem que pagar por isso daí, né? A democracia, você pode argumentar, não, o que é democracia, né? Não sei se essa é a ideia do Unifran, né? Você pode pegar os Estados Unidos, que se autodenomina a maior democracia do mundo, não? E a gente tem visto aí alguns casos, inclusive já há alguns anos, não? Em que o governo americano espiona pesadamente os seus cidadãos, né? Então não existe um controle como nos países, sei lá, Coreia do Norte ou China. Existe um controle ideológico pesado e você não pode se opor ao que o governo diz, mas esses governos ditos democráticos, eles têm seus mecanismos, não, de fazer mini ditaduras brancas, né, a partir até mesmo do poder legislativo, né, se ele não tiver independência, ou de questões ideológicas, né? A gente tem sentido aqui no Brasil, né, infelizmente, essa hiperpolarização em que as pessoas elas estão perdendo a capacidade de lidar com alguém que pense minimamente diferente delas, não? E isso é muito ruim, né? Porque a gente só consegue crescer, como Churchill, aliás, falava lá nos anos 40 do século passado, né? A gente só consegue crescer quando a gente consegue conviver com pessoas que pensam diferente da gente, né? A gente só cresce, aliás, com a contraposição de ideias, com a exposição a ideias diferentes. Porque senão, o que a gente faz é que a gente fica embrutecido, não? Se todo mundo pensa igual, por que eu vou querer fazer diferente? Não? Isso é um negócio bem complicado, não?
Então, enfim, não sei de novo exatamente o que o Anne Frank quis dizer, mas com não existe democracia, mas a democracia, né, como diria o Churchill, é o pior de todos os sistemas, excetuando-se todos os demais, né? E acho que algo que pode explicar um pouco essa confusão que as pessoas têm em relação à ideia de democracia também, ou, enfim, como que democracia de fato funciona, né? O que pode e o que não pode dentro desse sistema, é bem o que a Ana Lúcia está falando aqui, de que, na verdade, até hoje pouco se fala do que é democracia de fato, o que gera cada um. E isso acaba gerando cada um ter uma ideia diferente assim, do que é democracia. Cada um cria a sua própria concepção na sua cabeça, que obviamente entra em conflito com outras ideias das pessoas. Exatamente, né? A democracia, não, você pode dizer que a essência dela está justamente na capacidade de você eleger os seus representantes, né? E aí você pode, sei lá, hoje você pode não gostar do presidente, né, porque ele tem ideias diferentes das suas, e os presidentes anteriores, talvez quem está feliz hoje estivesse triste antes e vice-versa, porque eram ideias diferentes também, mas o fato essas pessoas acabaram sendo eleitas, não? E elas estão lá exercendo um mandato, não? Elas representam uma parcela da população, que talvez não seja nem a maioria absoluta da população, mas foi pelo menos a maioria dos que votaram. E aí, cara, como tem até essa charge aqui, que ficou muito famosa deixa eu chamar ela de novo aqui, não? Ficou muito famosa em 2014, não? Que em 2013, não sei se vocês lembram, teve aquelas grandes manifestações de rua aqui no Brasil, que começaram até aqui em São Paulo pelos 20 centavos do aumento das passagens de ônibus, não? E hoje está muito maior do que era. Pois é. Diga-se passagem isso, mas enfim, estava todo mundo lá, no final de repente aquilo se transformou em um grande caldeirão de insatisfação contra tudo, não? Contra empresas, contra políticos, contra tudo, não? E os 20 centavos até sumiram, não? E as pessoas lá gritando tudo, e acontece, no ano seguinte, quando vão votar, votam em pessoas que, no final das contas, fazem as coisas que justamente eles estavam condenando, né? Então, a melhor maneira de você exercitar esse direito democrático por favor, né, escolham candidatos melhores na próxima eleição. Agora, fora Maia, fora Dória, fora Bolsonaro, é legítimo dizer isso, como eu expliquei agora há pouco. Dizer isso simplesmente, isso sim é liberdade de expressão. Agora, eles não vão sair dali a menos que se comprove que eles cometeram algum crime comum, algum crime de responsabilidade, né, que aí abre um processo de impeachment. Ou, enfim, eles renunciem, alguma coisa assim, né? O Otávio Souza está aqui, ele inclusive tem participado bastante aqui das conversas nos comentários. Otávio, obrigado. Então vai ter bastante coisa dele para ler, ele tem várias ideias sobre a Covid, o isolamento, então, Otávio, obrigado por tudo. Mas agora ele coloca aqui em relação ao nosso assunto, de que a democracia ela é fundamental. Para funcionar bem, a educação básica do povo é compulsória. Muito bem colocado, Otávio. Não, assim, para a gente escolher bem, né, um candidato, a gente precisa, enfim, ter um senso crítico refinado, não, desenvolvido. E isso daí é uma coisa que está intrinsecamente ligado a uma boa educação. Não por acaso governos mais autoritários ou governos que justamente têm, digamos assim, um viés de querer se perpetuar no poder, não, eles pioram a educação. A educação, coisas que sempre sofrem em governos ruins. Educação e imprensa. Isso é um fato universal, né? Quanto pior o governo, mais ele bate na imprensa e na educação. Por quê? Porque são duas coisas que justamente ajudam o cidadão a pensar livremente. Eu já viajei aí por vários países do mundo, e isso é uma coisa, inclusive, países mais ricos e países mais pobres que o Brasil, não? E isso é uma coisa que fica muito evidente. Não? O desenvolvimento da sociedade está intimamente atrelado à qualidade da sua imprensa, né, e da sua educação. As pessoas, quando elas têm liberdade de pensamento, né, e elas têm conteúdo, elas têm recursos para pensar melhor, elas escolhem melhor, entre outras coisas, os seus representantes políticos. Né? Elas conhecem quais são os seus direitos, mas elas conhecem também quais são os seus deveres. Né? É por isso que justamente a sociedade ela funciona melhor com uma boa imprensa e uma boa educação, aliás, como o Otávio sugeriu. Ainda. Sim. O Jaime Tenório, ele fala que tem um comentário grande que acaba fazendo com quase uma junção do nosso atual assunto e
assunto anterior que a gente estava discutindo. Ele é um empresário do interior de São Paulo e disse também que por lá eles estão razoavelmente bem. Ele, assim como outras pessoas aqui também nos comentários falaram de que os hospitais estão mais vazios, ele reafirma isso e diz que realmente parece que estão, e ele tem inclusive vários médicos na família. Uhum. E esses médicos inclusive dizem de que a crise econômica que vai vir, enfim, depois do fim do Covid-19, depois da pandemia, vai ser muito pior do que, enfim, o que a gente está passando agora. As consequências vão ser bem mais difíceis de lidar. Uhum. E diz que fica muito triste quando ele vê todos esses políticos que a gente tem mencionado aqui brigando entre si e não se unindo para a solução do problema, como ele mesmo coloca aqui. O Jaime, né? Jaime. Jaime, é verdade, né? É muito triste mesmo ver como que essa crise de saúde tão grave, não, foi aproveitada politicamente, né? Não só no Brasil, né? Em outros países também, não? Porque é uma lástima, né? Assim, você vê esses políticos que estão literalmente brincando com a vida das pessoas, seja do ponto de vista da crise de saúde, seja do ponto de vista da crise econômica, né? Você tem razão em afirmar que a crise que vai aparecer depois da pandemia vai ser terrível. Na verdade, eu diria que ela já é terrível. Alguns segmentos estão até passando bem, por isso nós vamos falar isso no nosso último assunto hoje, mas existem alguns segmentos que simplesmente quebraram. O caso, que eu já até citei aqui também em outras edições, lazer e turismo, né? Esse segmento morreu. Está tudo fechado 100%, né? E não vai voltar tão cedo, né? As companhias aéreas, né? Então, o impacto econômico vai ser devastador, né? E como resolver isso daí, né? Desculpa, nesse momento não tem alternativa, não, né? O governo ele precisa entrar com dinheiro novo, né? Para financiar a vida das pessoas, tá? E é a população toda, tá? Não é só a população de baixa renda, porque todo mundo tem que comer e o impacto ele é devastador para todo mundo. Ele precisa financiar as empresas também, né? O caso, essas medidas como que foi a flexibilização aí de as empresas suspenderem o contrato de trabalho por 4 meses sem vencimentos, ou seja, sem pagar os funcionários. Isso daí é bom para a empresa, mas e esses funcionários eles vão viver esses 4 meses do que exatamente, né? Claro, existem outras medidas, tá? Mas o fato nessa hora, né, o governo ele tem que fazer valer o motivo da sua existência, que é dar sustentação à sociedade. Nós precisamos disso daí, não existe alternativa, né? E sim, tá? O negócio é ruim mesmo, já é ruim e vai continuar ruim por um bom tempo. Durmamos com um barulho desse. Não tem assim, não vou ficar dourando a pílula aqui. É isso aí, gente, né? A Lúcia Marli, ela pergunta diretamente para você, se você acha ruim que o Bolsonaro tenha deixado de dar dinheiro para a Globo. Olha, isso daí é mais outra questão política, tá? A Globo, claro que diminuiu a quantidade de anúncios do governo federal, mas ainda existem anúncios do governo federal na Globo, então não foi totalmente eliminado, tá? Agora, eu acho muito ruim ele fazer isso com motivações políticas, porque a Globo, ela tá batendo no Bolsonaro, assim como ela bateu no Lula antes, e na Dilma, enfim. E a gente tem que fazer aqui justiça, não? O jornalismo da Globo, para desespero de alguns, não, ele vem melhorando muito nos últimos anos, não? E particularmente nesse momento que a gente está vendo agora, eles têm dado um show, né? Inclusive a audiência deles tem aumentado, graças, entre outras coisas, ao jornalismo, né? Então, eu acho muito ruim o Bolsonaro ele não só tirar dinheiro da Globo, como ele também fazer campanhas contra outros veículos, não, como a Folha de São Paulo ou o Estadão, que são os veículos que estão fazendo justamente o melhor jornalismo do momento no sentido de investigar o governo, não, fiscalizar o governo. Todo jornalista tem a função de fiscalizar o governo, porque senão o governo ele deita e rola, não? E nós sabemos que, enfim, não existe governo bonzinho, né? Se o governo ele tiver total liberdade, vai roubar mesmo, todo governo rouba.
Isso é uma característica, infelizmente, tá? E mesmo isso não é característica de direita ou de esquerda, de capitalismo ou de socialismo, não, enfim, isso é uma característica do ser humano, né? O cara está no poder, ele vai meter a mão se ele puder. E quem fiscaliza principalmente os desmandos, né, é a imprensa. De novo, pelas minhas andanças aí pelo mundo, não fica muito claro que as sociedades mais desenvolvidas são aquelas que têm uma imprensa mais desenvolvida. Entre outras coisas, porque ela fiscaliza o governo. A gente pode pegar aí até a imprensa americana como um grande exemplo de imprensa, inclusive por ser muito combativa, não, a qualquer presidente que estiver sentado ali na Casa Branca, né? Acho muito ruim ver um presidente da República fazer campanha abertamente contra veículos de comunicação específicos pelo fato de que esses veículos são combativos a ele. Não. Ele faz parte do jogo democrático, ele precisa entender isso daí, não, enfim, é inaceitável, na minha opinião, o que ele está fazendo nesse sentido. E não é uma defesa à Globo, tá? Não sou advogado da Globo, não ganho nada da Globo, mas porque eu acho simplesmente errado o que ele está fazendo. Respondendo a sua pergunta, Lúcia. Vamos em frente então, né? Vamos em frente? Vamos lá, pessoal. Próximo assunto, tá? Nem tudo que acontece dentro das quatro paredes aí do distanciamento social é bacana, tá? Se por um lado eu tenho visto muitos artigos, inclusive no LinkedIn e outros lugares, de pessoas que famílias estão aproveitando esse confinamento até para melhorar laços familiares, não? Para outras pessoas, infelizmente, esse período dentro do confinamento ele tem provocado algumas experiências horríveis, não? Coisas como depressão, ansiedade, insônia, medo, irritabilidade são alguns dos sentimentos que têm aparecido por aí, tá? Mas tem coisas mais graves que isso daí, né? Bem mais graves, né? Como o aumento da violência doméstica. Como que a gente lida com tudo isso, né? O que você tem feito para levar os seus dias de uma maneira melhor, né? Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, do Estado de São Paulo, né, os pedidos de socorro emitidos de dentro de casa por violência doméstica tiveram um aumento de 19,8% nesse período de confinamento agora, tá? Os números eles ficaram ainda mais intensos nos últimos 6 dias do levantamento, o que sugere que o problema está se agravando com o passar do tempo. O relatório ele foi feito com base em atendimentos da Polícia Militar em todo o estado entre os dias 20 de março e 13 de abril, né? Comparando com os números do mesmo período do ano passado. Foram 7.933 casos de violência doméstica contra mulheres e crianças durante o confinamento nesses dias, né? Muitas vezes as denúncias são feitas por vizinhos, inclusive, porque eles ouvem as agressões, né? As possíveis causas para esse aumento, segundo inclusive os próprios órgãos do governo, são o aumento do consumo de álcool e de drogas, né? Crise financeira das famílias, né? E adoecimento mental, incluindo aí ansiedade e depressão, né? Quanto a esse ponto específico da crise da saúde mental da população, né, muitos psicólogos têm oferecido atendimentos pontuais, gratuitos pela internet, né? Mas o ideal mesmo é fazer uma terapia de fato, né, com um acompanhamento constante de um profissional, um psicólogo. E isso pode ser perfeitamente realizado à distância pelo celular e pelo computador, né? Então, eu queria perguntar para vocês, não? Como é que andam as suas emoções aí nesse período de confinamento? Porque ficar em casa realmente assim muito tempo complica mesmo, não? Espero do fundo do coração que vocês não estejam passando por nada mais grave como isso que a gente tem falado aí, não? Mas o que vocês têm feito para manter a cabeça no lugar nesse período? E aí, Mate, temos já comentários aí do pessoal? Por enquanto, o pessoal ainda está falando da Globo. Uhum. É realmente um assunto que desperta fortes emoções das pessoas. Sim, concordo totalmente, né? Bom, o que alguns colocam é que, assim, fazendo uma apanhada aqui do que as pessoas estão falando da Globo, é de que a Globo que ela é enviesada, de que ela não apresenta os dois lados da situação, né? Não apresenta os dois lados de tudo que está acontecendo no país, o que, claro, não é democraticamente correto, também não seria jornalisticamente correto, mas o problema é que os nossos políticos, né, em especial aqueles que estão no poder agora, eles
também não tem os dois lados. E ser enviesado é algo inerentemente humano. Não existe veículo ou indivíduo que seja 100% imparcial. É impossível. Mesmo para um jornalista, mesmo sob o juramento, sempre tem alguma coisa. Assim, sempre a gente tem esse problema mesmo. É humano, é inescapável. Isso é uma grande discussão do jornalismo, né? Essa questão da independência, né? Existe total independência? Não. Claro que não existe isso, porque, enfim, somos seres humanos, né? E por conta disso, as nossas emoções já carregam um lado, né? O que você pode argumentar é que as empresas, inclusive, têm interesses econômicos. Isso também é um fato, tá? Também não vou ficar dourando a pílula nesse sentido. Agora, o que se observa em veículos jornalísticos sérios, né, é que mesmo que você apresente um lado, defenda um lado, digamos assim, para ficar fácil entender, em uma eleição que você defenda um candidato, inclusive publicamente, porque você acredita como o veículo que aquele candidato é o melhor para o país, não? Você precisa ouvir todos os outros candidatos igualmente, não? Você precisa dizer o que os outros candidatos têm de bom e que o seu candidato tem de ruim, né? E a Globo, de fato, ela tem um histórico que manchou a reputação dela desde o começo, não? Até teve um caso que ficou extremamente emblemático na eleição de 1989, em que o segundo turno foi entre o Collor e o Lula, não? E as edições de alguns do Jornal Nacional foi francamente favorável ao Collor, né, o último debate. Então isso foi um fator decisivo, inclusive, para a vitória do Collor naquele momento, né? E depois a Globo tirou o Collor também, né? Então tem várias manchas aí na história do jornalismo da Globo, mas como eu falei, ele vem melhorando efetivamente. Obviamente que ele não é perfeito, tá? Mas ele está muito melhor do que foi, e hoje, pelo menos no ponto de vista da televisão, né, ele está anos-luz na frente dos outros veículos de comunicação, né? Nós temos aí algumas emissoras que viraram emissoras meio que chapa branca, né? E outras emissoras que mantêm a independência, né, como TV Cultura aqui de São Paulo, mas que infelizmente eles não têm a capacidade, né, o poderio de fazer um jornalismo, aí, os recursos inclusive para fazer um jornalismo mais amplo, né? É um negócio que desperta fortíssimas emoções, né? Inclusive porque o governo atual ele bate muito fortemente, não? A máquina ideológica é extremamente eficiente para desconstruir esses veículos como a Globo, a Folha, o Estado e outros aí como que eu citei, né? Mas, de novo, não são veículos perfeitos, tá? Mas são veículos que têm feito excelentes trabalhos, tá? No meio de tudo isso, tem coisas, a maioria é muito melhor do que pior, tá? E é curioso que o governo ele bate justamente naquilo que é o melhor, né? Enfim, é uma grande discussão, né? Todo governo, de qualquer linha, gostaria de ter uma imprensa dócil. Quem não gostaria, não? Porque aí vira relações públicas, não? Mas o governo já tem dinheiro suficiente para fazer sua própria propaganda, não? E aliás, agora com as redes sociais, ele nem precisa de tanto dinheiro assim, né? Não precisa mais fazer propaganda, basta colocar aí nas redes sociais, não? De novo, né? A função da imprensa é fiscalizar todo o governo. A função da imprensa também é essa, não? A Ana Lúcia Souza Machado aqui diz que no interior que se vê são chamados de polícia por conta de briga na família. E por causa do confinamento, essas discussões familiares que, enfim, às vezes acabam se desenvolvendo em coisas mais graves, o pessoal tem crescido, infelizmente. Pois é, não. A briga de família não, é um negócio que tá forte, não? De novo, isso não é de agora, não, mas quando você coloca todo mundo junto durante 30 dias dentro de casa, não, algumas diferenças se acentuam, não, ficam afiadas aí, não, e aí de fato a gente tem visto muito briga de família também, né, violências domésticas aí, né, contra a mulher, contra a criança, mas também as brigas de família, né. Sim. Entre algumas atividades que o pessoal está fazendo aqui, que estão comentando que eles têm feito em casa durante o confinamento, tem, por exemplo, a Lúcia Marli Souza, que diz que tem escutando música e tentado fazer ações que ajudem outras pessoas. Muito legal, então, Lúcia. Excelente. O Otávio Souza disse que está fazendo ginástica e tem lido um livro
chamado Antifrágil, do Taleb, que ele inclusive sugere para os comentários aqui. Fica a dica aí, pessoal. Mas é muito exercício, e a Frima Steinberg, ela fala sobre cozinha, porque ela vai pro supermercado e percebe que faltam muitas coisas como farinha, por exemplo. Então ela acredita que realmente, assim, bom, não tem farinha, não tem fermento, porra, as pessoas devem estar fazendo bastante bolo, né? Só pode ser isso. É verdade, a cozinha muita gente tem cozinhado mais, né? Muita gente que não cozinhava passou a cozinhar, muita gente que cozinhava está cozinhando mais, e muita gente está desenvolvendo novas habilidades culinárias, né? Que tem até um pouco a ver com o nosso último assunto logo depois, né? Mas é muito importante, deram aí vários exemplos, né, que você trouxe do pessoal demonstrando atividades para fazer em casa. Tem aquele ditado, como que é? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Ou de que o ócio é a oficina do diabo também. Também, exatamente. Não, a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Isso não é férias, tá? Mesmo porque férias é bom porque a gente pode justamente sair de casa, né? Nós não estamos de férias, né? Então, a gente precisa ocupar o nosso tempo com coisas que nós gostamos, né? E aproveitar até mesmo para, enfim, melhorar, aprender coisas novas, né? Aliás, a gente pode até entrar já no nosso último assunto, Mati. A gente está no já 10h21 aqui, né? Putz, verdade. O distanciamento social, gente, pode trazer coisas legais também, por incrível que pareça, de tudo isso, não? Indo muito além de evitar simplesmente o coronavírus. Não? Muita gente está aprendendo, como a Frima mencionou aí, não? Novas habilidades pessoais, habilidades profissionais também, que aliás elas podem ser muito úteis com o passar do tempo. Não? Eu queria saber, a gente já viu aqui o exemplo das pessoas que estão aí estudando, que estão enfim, fazendo ginástica, estão cozinhando, não? Mas vocês estão aprendendo novas habilidades profissionais que vão ser úteis para quando, enfim, a gente sair desse confinamento que pode começar a acontecer já a qualquer momento aí, não? Aliás, alguém já pensou que quais serão os profissionais e quais serão as empresas que eles vão ser mais valorizados depois do fim desse período de distanciamento social, não? Uma das mudanças mais emblemáticas, não, é a explosão do home office, né? Ou seja, os funcionários da empresa passarem a trabalhar em casa e não no escritório. Não? Como para muitas empresas não tinha mais jeito, como os escritórios estavam forçosamente fechados, não? Seus profissionais tiveram que começar a trabalhar de casa, né? Fazendo, aliás, um uso pesado da tecnologia. Não? Para a maioria das empresas, para muitos profissionais e particularmente para muitos gestores, isso não foi nada fácil. Né? Na verdade, muita gente sempre olhou muito torto para essa história de funcionário trabalhar em casa longe do olho do chefe. Né? Por outro lado, muitos profissionais simplesmente não tinham disciplina para trabalhar sem uma supervisão intensa. O outro lado também é verdade. Né? Com o distanciamento social, esse pessoal teve que se reinventar de maneira praticamente instantânea. Né? Por exemplo, gestores e profissionais tiveram que se adaptar a trabalhar por entrega e com definição e cumprimento de prazos, que é um negócio novo para muita gente. Né? Precisaram aprender a trabalhar com novos recursos tecnológicos, tiveram que desenvolver, aliás, sentimentos, como empatia com o outro, resiliência. Né? Muita gente também está aprendendo a arte de faça você mesmo, inclusive produzir coisas em casa, né? Coisas que antes ele compraria. Né? Aliás, muita gente está vendendo essas para fora, né? Essas coisas que tá começando a fazer em casa. Né? Usando também o e-commerce, que também é uma novidade para muita gente. Só que parece bonitinho falar tudo isso, só que doeu, né? Doeu para muita gente, né? Esse aprendizado aí, a toque de caixa, não? E às vezes sem querer, né? Não foi fácil, não. Mas quem aprendeu isso de verdade, né, vai sair desse cenário como um profissional bem melhor, né? E o mesmo vale para as empresas, né? Para muitas, o fato de terem que fechar suas portas implicou em profundas redefinições do próprio modelo de negócios. Mas para muitas isso implicou em quebrar, né? Isso é uma desgraça, não? O Jaime mencionou agora há pouco as dificuldades aí, né? Para outras, isso significa a descoberta de novos canais, novos públicos, novos produtos e serviços. Né? E um exemplo emblemático são, veja só, restaurantes. Né? Alguns simplesmente saíram do negócio. Né? Outros nunca venderam tanto. Olha só que coisa louca isso. Né? E tem outros que estão vendendo mais do que comida. Né? Eles estão vendendo experiências, verdadeiras experiências gastronômicas que o cliente pode realizar na casa dele,
com kits que eles enviam pelo motoboy, né? Então, quem se aventurou a sair da zona de conforto, empresas e profissionais, está aprendendo coisas novas, e algumas pessoas estão, por incrível que pareça, se dando bem nesse momento de diversidade. Então, eu queria saber de vocês aqui agora, até para nós encerrarmos aqui a nossa discussão, né, que já está dando o nosso horário, né? Você está aprendendo alguma coisa profissionalmente que você vai levar para depois desse período aí do distanciamento, né, que você acha que vai te transformar num profissional melhor? A sua empresa vai ser uma empresa melhor, né? Quais serão os profissionais, os valores que vão ter destaque no mercado daqui a pouco? Né? Bom, a Lúcia Marli fala de que já tem muitas empresas que estão se especializando em monitoramento de empregados, até porque, né, visto a atual situação, é algo necessário para elas, é algo que eles têm que fazer, porque senão realmente não tem como você olhar o empregado, é um fato, assim, à distância. Aí o Otávio, ele coloca de que as empresas podem ganhar com isso também, pelo lado da redução de custos. E além disso, ele também fala sobre os bancos tradicionais, que agora eles vão se tornar mais digitais também, o que de certa forma pode ser positivo também, e já faz muito tempo, desde o início da quarentena, desde o início do confinamento, na verdade, para ser um pouco mais exato, eles já têm feito propagandas sobre como você tem um empréstimo, assim, tudo bem, ou algo para você pagar, tudo bem, você paga daqui a 60 dias. Ou até mais, eles estão estendendo os prazos, né? Sim, sim. Que mais? Deixa eu só comentar aí, não, enquanto você vê outros comentários. Aí, de fato, a digitalização é inevitável, não? O grande transformador digital, o grande impulsionador de transformação digital nas empresas. Eu até vi esses dias, achei engraçado, não é o CEO, não é o CIO, não é o CEO, é o coronavírus, não? As empresas estão tendo que se digitalizar. E tem gente que está abrindo novos canais, descobrindo novos públicos, né, por conta disso daí. E isso daí é um negócio que vai ficar, né? O fato é que quando esse negócio todo passar, nada mais será como é antes, né? As empresas já são diferentes hoje e algumas vão conseguir aproveitar esses processos de digitalização, de mudança de relação de trabalho, de flexibilização de horários, enfim, uma série de coisas, não, em que a empresa ganha e o funcionário também ganha. Imagina, uma pessoa que fica 1h30 no trânsito para ir, para voltar todo dia no trabalho, não, e de repente não precisa mais gastar essas 3 horas no dia, pode fazer coisas para ela também, desde que se crie uma nova metodologia de trabalho bom para todo mundo. Né? Sim, e também o profissional, que como o Daniel Mendes está colocando, aqueles que conseguirem exercer diversas funções e adquirirem as mais variadas habilidades agora nesse período, serão extremamente fortes assim no fim dessa pandemia, que é como ele chama, são os famosos coringas, né? Exatamente, né? Muito bem, Daniel, né? Realmente, as pessoas aí, nós estamos vendo o surgimento de novos coringas, pessoas que estão dispostas a aprender alguma coisa nova, a fazer de uma maneira diferente, a usar a tecnologia de uma maneira criativa, né? Esses caras vão virar coringas, né? Vão ser muito valorizados aí no mercado de trabalho daqui a pouco, né? Já estão sendo, eles estão conseguindo fazer as coisas agora, né? A Cláudia Lindbeck diz de que para o contador está sendo extremamente impactante. 43 medidas em menos de 2 meses. Coitado do contador, cara. E o contador com isso daí, hein? Tendo que analisar, explicar, executar e fazer de certo com toda a sua rotina existente. Pois Cláudia, sinto muito mesmo. Pois é, não, assim, a gente vive em um país altamente burocrático, né? Isso desde sempre, não. E o contador é o cara que enfim, segura essa onda, né? E aí, de repente, em um intervalo de 1 mês, o governo despeja mais um monte de regras aí de contingência para esse momento que a gente está vivendo, né? Para as empresas e para os profissionais, né? E o contador é altamente impactado, né? O contador primeiro ele tem que aprender essa nova realidade, né? Depois apresentar isso para os seus clientes. Duro, hein? Mas o contador vai ficar bem mais safo depois disso aí. Não, o José Nascimento chegou aqui agora. Opa, meu caro Nascimento. E diz que lá em Curitiba a pizzaria entrega para montar em casa, inclusive. Olha só a que Oven Pizza. É legal isso aí, como eu falei, tem experiência, né? A gente vê até aqui restaurantes de alta gastronomia, né? Que eles entregam esses kits realmente com os ingredientes dos pratos separados, não assim,
Porque se viesse o prato pronto, a experiência de degustar aquilo, né, a alta culinária, não, seria prejudicada. Então eles mandam kits e mandam instruções para as pessoas montarem o prato em casa para ter uma melhor experiência. Né? Então é mais do que comida, né? Eles realmente estão vendendo a experiência. Não? Eles davam quase que a cozinha inteira para casa. Pois é. Não? Mais um, Mate, que nós estamos no horário aqui, 10h30. Vamos lá. O Alexandre Tadeu vai ser o nosso último de hoje. Uhum. Ele diz de que ele tem uma idade já mais difícil de recolocação, com 50 anos de idade. Uhum. Por isso, estou realmente procurando alternativas para uma possível nova jornada após tudo isso. Tadeu, né? Uhum. Tadeu, pois é. Nós sabemos aqui que nosso país, infelizmente, ele lida muito mal com essa questão de idade. Né? Quando o sujeito está no auge intelectual dele, as empresas simplesmente param de olhar para ele. Né? E isso vem de muito tempo, né? Muito antes dessa crise que a gente está vivendo. Então, se já era difícil e o profissional ele já se via obrigado a se reinventar antes, né? Mais difícil agora, né? Então, força aí o que eu tenho para dizer a você nesse sentido, não? É que a gente realmente não pode querer continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, tá? A gente precisa aí, o pessoal que tem essa faixa já, não, de 50, precisa justamente usar a experiência que tem para encontrar novos caminhos criativos, né? Seja como empreendedor, como consultor, né? Também isso aí, né? A inteligência, a experiência acumulada em tantos anos de trabalho, isso tem um enorme valor, não? E se as empresas não conseguem identificar isso, isso é uma lástima. Se elas não conseguem identificar isso para contratar o profissional como funcionário, que pelo menos então isso seja aproveitado como consultor, né? Infelizmente é isso e é o que eu tenho a minha sugestão, né? Vamos encerrar? Já estamos aí 1 minuto além do nosso tempo. Isso, gente, vamos lá então. Desculpa interromper, mas o debate foi de novo intenso, né? Quero agradecer a presença de todos aí, né? De novo, eu vou depois olhar todos os comentários, como sempre, né? Vou responder. Agradeço demais aí a participação de todos, né? Agradeço ao Matheus também pelos comentários e pela gestão aí também dos comentários do pessoal. E de novo, eu que agradeço a presença aqui. Obrigado pelo convite. E pessoal, semana que vem nós estamos de novo, né? Se quiser podem deixar já sugestões de pauta para a semana que vem. E agradeço novamente, um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tenham um bom dia e até a próxima.